Olá pessoal, é, vamos gravar agora, né? A aula que seria do dia 5 de maio de 2020, a aula da disciplina de linguagens e programação. Nós estamos continuando nossa jornada nos tipos de dados, ok? Ontem nós vimos os registros, hoje nós vamos continuar falando das uniões, ok? Que são, como a gente pode dizer, até agora, tanto as matrizes quanto os registros, as matrizes têm os índices para referenciar elementos do mesmo tipo, mas elementos distintos. O registro, a struct, no caso do C e do C++, ele tem o nome do campo para diferenciar uma região diferente da memória, apesar de ser contínua, né? Como é que a gente diz? Os valores são colocados continuamente na memória, mas o nome do campo referencia uma região diferente da memória. As uniões, nós vamos ver, elas referenciam, uma variável união vai referenciar o mesmo endereço da memória, mas dependendo do contexto e do nome utilizado, você pode estar referenciando um tipo ou outro para a união, ok? Então, a definição, né? A união é um tipo cujas variáveis podem armazenar diferentes valores de tipos. Ó. Certo? Então, diferente tipo. A mesma variável, professor, ela vai poder ter tipos diferentes, sim. Isso é uma coisa meio contraditória, né? Quando a gente vê a vinculação e tal. Mas é isso que ocorre mesmo. Você tem uma variável que, passando o nome de um campo, você acessa um tipo. E passando o nome de outro campo, você acessa outro tipo. Em diferentes momentos durante a execução, de acordo com o campo do nome que você passar em um programa, certo? Então, antes de a gente mostrar lá o código em C, a gente está dando exemplo em C, gente, não é porque é a linguagem superior e é a única que a gente vai adotar. Quando tem assuntos que dá para tratar em outra linguagem, a gente usa outra linguagem. Mas registro e estrutura são o ponto forte de C, né? Ok? A gente não tem como mostrar em Python, JavaScript, porque essas linguagens são mais orientadas a objetos, não tem tanto enfoque em estruturas e registros. Né? À medida que a gente for vendo outras sentenças, lá no próximo capítulo, né? Os subprogramas, tudo isso daí, né? Estudo de controle, a gente vai poder ver mais exemplos aí de outras linguagens, ok? Mas, por exemplo, em C, se eu tiver uma união, eu posso chamar nota. Certo? E eu coloco aqui um inteiro arredondada, opa, arredondada, sem nem está escrito certo, né, arredondada, e float real, ok? Aí você pensa, professor, se fosse uma estrutura, vou botar prova 01. Se fosse uma estrutura, você ia imaginar que é o seguinte, para essa variável prova 01, eu poderia ter algo do tipo prova 01 igual a 6. Não, opa, 6 não, desculpe. Ponto. Arredondada. Eu podia ter escolhido outro nome menor. Arredondada. Igual a 6, que é inteiro. E prova
ponto real, que é a nota que você realmente tirou, 6,9. Ok? Aí você diz, a mesma variável tem os dois valores. Tranquilos. Certo? Beleza, não tem mistério. A união não é assim. A união eu teria que escolher uma abordagem ou outra. Certo? A vantagem é que num dado momento da minha execução eu poderia armazenar valores reais, enquanto eu tivesse, sei lá, vendo quem merece passar, quem não merece e tal. E em seguida, em outro momento que eu já decidi abandonar os valores reais, eu poderia adotar a parte arredondada. Só que eu teria que atualizar a parte arredondada com o novo valor que eu quero. Não há uma transformação entre esses tipos. O que acontece é que tanto essa variável quanto essa vão ocupar os mesmos 4 bytes da memória. Só que vocês sabem, a gente já viu, que a representação inteira em bytes da memória é diferente da implementação real em bytes da memória. Em float, né? Inteiro você tem um valor em binário. O ponto flutuante você tem a base, né, o expoente e tudo mais. Ok? Então você não pode achar que sempre vai poder acessar. Essa conversão, a gente vai ver que é quando você tem as uniões livres, né? É uma conversão que pode ser desejada. Ok? Então, questões de projeto na união. Né? A verificação de tipos deve ser obrigatória? Quando eu vou atribuir uma coisa a outra, eu tenho que ficar reforçando que eu estou usando o nome correto, blá blá blá, né? Ok? As uniões, elas existem independentemente? Ou elas têm que fazer parte de um registro? Isso são as questões aí. Como é que você resolve? Essa verificação de tipo é muito fraca, praticamente não existe, né? E não, ela não precisa existir dentro de registro, não. Ela pode existir por conta própria. Isso é a linguagem C, né? Uniões discriminadas versus uniões livres. Ok? Olha só. Fortran 6C++ fornecem construções para representar uniões nas quais não existe um suporte na linguagem para verificação de tipos. Então, essas uniões são uniões livres. Vou dar um exemplo como é que significa essa união livre, né? A verificação de tipos de união requer que cada construção de união inclua um indicador de tipo, chamado discriminante. Quem suporta união discriminada é ADA. Vamos ver esses dois tipos aí, como é que eu poderia ter uma união livre em C, né? E uma união discriminada em C. Ok? Eu estou aqui no terminal. Eu acho que o tamanho da fonte tá bom, né? Olha, esse era o exemplo que eu estava trabalhando, que era o exemplo da lista, né? Em estrutura. Vamos deixar esse exemplo aí. Vamos fazer aqui mesmo, gente. União.c. Programinha em C, clássico dos clássicos da tarde, da sessão da tarde, certo? Como eu disse para vocês, olha só, definindo, baseado naquele exemplo que eu fiz, né? Union, nota, int arredondada, float real. Só que eu vou fazer, isso aqui eu já poderia fazer
aqui depois várias definições aqui dentro, né? Mas vamos usar para ficar mais simples, né? Typedef. Vamos chamar nota prova, só para... Então, esse typedef está chamando todo esse tipo, em vez de eu ficar repetindo isso toda vez que eu fosse definir uma variável, chamar apenas de nota prova. Ok? É uma maneira de fazer o resumo do typedef no C. Ó, nota prova, primeira prova. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar um valor inteiro. Primeira prova, ponto, arredondada. Eu tinha botado o quê no slide? Eu botei um 6, né? Beleza? Vocês vão ver que eu vou conseguir ter isso na boa. Aí eu vou fazer o seguinte, eu me imprimir. Ora, eu estou dizendo aqui em cima que arredondada, o campo retorna a parte inteira da união, né? Então eu vou, ponto D, primeira prova, ponto arredondada. Salvei, tá aí. Um programinha, vamos, né? Vou aqui para o terminal do lado e vou fazer GCC união.c, né? Que eu chamei. Compilou numa boa, né? Ele gera para o padrão A.out. Vamos ver. Tranquilo. Imprimiu 6. Aí você diz, ah, então se eu imprimir, se eu for lá, voltando lá para o programa. Opa. Voltando aqui pro programa, né? Se eu copiar a linha, colar a linha logo abaixo, em vez de ponto flutuante, eu vou imprimir com duas casas decimais, em vez de inteiro, né? Com duas casas decimais, eu vou imprimir ponto flutuante. E vou imprimir a parte real da prova. Aí você diz, ah, Paulo, o bom senso diz que se você botou inteiro ali, 6, é que essa prova real era para ser ponto zero. Não é assim. Porque o que eles compartilham, gente, é o endereço da memória. E na memória, float é representado de maneira diferente do que int. Então, se você pegar a mesma cadeia de caractere, certo? Ou cadeia de binária, né? São números binários. E transformar em inteiro e transformar em ponto flutuante, vai dar valores totalmente diferentes. Vamos ver aqui. Compilar, ó, fiz aquela mudança ali. Coloquei, né? Para imprimir o ponto flutuante. No que eu colocar, vamos lá. Totalmente sem. Imprimiu foi 0, professor. Pois é, porque novamente ele não entendeu aquela representação do 6 como inteiro. 6 binário deve ser lá no final, né? 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 0. São 2 bits, né? Ali ele deve considerar como expoente a base 0, transforma no número real que é 0. Não faz sentido, né? Mas olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Ó, tá aqui. Ele conseguiu imprimir o 6, né? Só que a parte inteira dava para imprimir legal. E a parte flutuante, ele não fez sentido. Nós vamos copiar. E vamos aqui colocar a parte real. Só que como eu disse a vocês, eu vou botar um 6.9. Né? Eu vou botar aqui um printf, um tracinho, só para a gente saber, né? A diferença aí. Né? Então pronto. Olha aí.
União, no momento eu obtei 6. Ele conseguiu imprimir a parte inteira, mas a parte real ele não conseguiu fazer sentido, né? Agora eu vou atualizar a parte ponto flutuante e vamos ver o que é que ele vai fazer sentido aí, né? Deixa eu salvar e vou aqui compilar. Compilei. A.out. Hello. Número enorme. Número enorme. Porque ele botou esse 6 aí como ponto flutuante. Ele botou como uma base. A base está lá na representação dos bits, né? Dos 4 bytes. Ela está lá no começo. Então dá um número absurdo. Então você nota que é o seguinte. Eu consigo ter essa variável, seja ela primeira prova, né? Ela só está ocupando 6 bytes. Ou seja, não, 4 bytes. Entretanto, essa variável, ela, como é que a gente diz? Não tem verificação de tipo. Eu vou invocar ela num contexto com ponto flutuante, ela aceita. Mesmo que o valor lá que tinha sido armazenado era inteiro. Aí vocês falam, meu Deus, e aí? Como é que serve isso aí? Para que serve isso aí? Eu até tive uma economia se eu fosse fazer uma estrutura. Se eu fosse fazer uma estrutura para essa nota, eu ia ter que gastar 8 bytes, né? Um byte para a parte arredondada e uma parte para a parte real. Então aí, professor, não vi como é que essas estruturas livres em C, em C++, essas uniões livres em C, em C++, me ajudaram em alguma coisa. Certo? Olha, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos ver como é que eu faria para ter uma discriminação. Discriminação aqui das variáveis, não de pessoas, viu? Olha só. Eu tive aqui a união, né? Eu vou chamar valor prova. E eu vou criar aqui, gente, struct nota discriminada. É um struct. Essa minha struct vai ter... Como é que eu represento? Poderia usar o tipo booleano, que eu sei que tem hoje no C. Mas eu vou fazer o seguinte, char real, não, é int, certo? E vou botar valor prova, não, char, é int, né? Valor prova, valor. E vou novamente fazer o typedef, para não ter que ficar usando struct, nota discriminada, struct, né? Eu vou, opa, type não, né? Typedef. E eu vou chamar aqui daquele mesmo nota prova. Tudo bem? Certo? Só que é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou usar aquele char int como um marcador. Eu vou fazer primeira prova, né? Arredondada, botei 6 e vou fazer a primeira prova. Ponto. Int igual a um valor verdadeiro em C. 1. Até para ficar legal, né? Define true. Define false. Para não usar o tipo booleano, né? Então eu faço primeira prova é int igual a true. Aí quando eu for usar o contexto, gente, eu vou ter algo em que eu posso fazer o seguinte: if primeira prova ponto int,
Não precisa nem da coisinha, né? Eu boto aqui, ó. Pá, pá, pá. 1, 2, 3. Else. Pronto. Eu sei agora, porque eu botei tipo um marcador na minha estrutura. Eu estou usando uma estrutura, né? Agora o valor em si não é arredondada, né? Eu vou ter que botar ponto valor, né? Primeira prova ponto valor. Esse valor é o campo da estrutura e o arredondada é o campo da união. Ok? E aqui também primeira prova ponto valor. E aqui também. Olha, tá vendo? E esse código aqui, quando eu for fazer a inserção do valor real, primeira prova é int, eu vou dizer que é falso. E eu vou recortar isso aqui, porque esse código aqui funciona de qualquer jeito agora. Então ele só vai imprimir a opção correta dele. Então eu discriminei como falta de utilização, certo? Então em C e C++ não existe, mas você pode colocar agora facilmente, né, uma tagzinha, que é aquele char int, que vai me poder garantir que, no caso, o valor que eu botei é ponto flutuante ou real. Deixa eu ver se essa solução... Opa! Ah, eu esqueci aqui. Né, gente? Tem que botar que é valor, né? Ponto alt. Imprimir o valor corretivo. Tem linguagem que já permite esse atualizamento. Tem linguagem que, ao colocar o arredondado 6, automaticamente ela já vai garantir que toda vez que eu for mencionar arredondada, vai ser no contexto inteiro, o resto do programa vai entender, né? Já C e C++ não é assim, né, gente? Ok? Essa união, gente, se eu voltasse lá na lista, sabe aquela lista encadeada que eu mostrei? Eu poderia ter, utilizando essas estruturas em uma lista que armazena tanto valor inteiro como flutuante. Seria que o meu valor, no lugar de ser simplesmente o inteiro, ia ter que ser uma união. E se eu quisesse discriminar, eu colocaria lá uma tag para representar cada uma dessas coisas, ok? Então, com isso daí, nós vimos as uniões em C, certo? Elas são muito utilizadas, uniões, porque elas são uma maneira de economizar memória, certo? Aqui, mesmo a minha união discriminada está usando 5 bytes. Se eu só preciso de um valor ou outro, tá aí, 5 bytes. Enquanto lá na versão construct, como ia ter que ser um int e um float, eu teria que usar 8 bytes. Mas, professor, o senhor está falando aí de uma economia de 3 bytes. Faz sentido a economia de 3 bytes eu me preocupar quando eu tenho aqui um notebook com 4 GB de RAM, 8 GB de RAM? Pessoal, seu programa, se for usando um monte de estrutura, um monte de união, vai começar a crescer exponencialmente essa quantidade aí em função. Tem alocações que são exponenciais, né? Não são todas. E você tem que ver que muita coisa você vai desenvolver no futuro, e até hoje se desenvolve para dispositivos embarcados. É um sisteminha que está rodando aqui dentro da minha câmera, que tem 1 KB de memória, 2 KB de buffer, alguma coisa desse tipo. Né? Então você tem que se preocupar nesse nível, mais baixo nível de estruturas e uniões, que são para essas linguagens mais baixo nível, se preocupar com a questão de qualquer byte
salvo é um byte salvo. Tudo bem? Vamos voltar aqui para os slides. Opa, cadê o slide? Aqui. Né? Vimos aí como é em C. Né? Uniões em ADA, né? Ele sempre usa esse exemplo em ADA, que é uma linguagem bem ultrapassada. Não, ela tem muita cor moderna, mas não é tão utilizada, mas serve para a gente ver uma cor diferente, né, gente? Né? Porque, como eu disse para vocês, as linguagens mais modernas não, de Java, eu acho que C# talvez nem união tenha, né? Ele pelo menos não menciona aqui no livro uniões de C#, né? Podemos pesquisar depois. Mas nessa linguagem ADA aí, como é que era as uniões? Eu tinha aí forma, né? Que é shape em inglês, é um círculo, triângulo, retângulo. Eu tinha cores vermelho, verde e azul. Então a variável, isso aqui ele está meio que fazendo uma enumeração, né? Ok? Se lembra da enumeração, aula passada, a gente viu isso aí. Aí ele está dizendo que a figura é um tipo de registro, então as uniões vão ser um tipo de registro, certo? E elas vão ser, como é que diz? Não é sintetizada, elas vão ser especializadas de acordo com o parâmetro que é a forma, certo? Aí eu vou ter fillet, que vai ser booleano, e colors, que é uma das cores. Se a forma for um círculo, essa estrutura vai armazenar um diâmetro, que é um raio. Se a forma for um triângulo, essa estrutura vai armazenar lado direito, lado esquerdo, não, lado esquerdo, lado direito e ângulo, que é o suficiente para definir um coisa, né? Se a forma for um retângulo, vai ter lado 1, lado 2, que é o inteiro, que é o suficiente. Os lados opostos você define o retângulo. Começa a ver, gente, que você acaba usando, você pode usar as uniões para simular algo que lembra orientação a objeto, né? Então a minha união meio que lembra aí o fato de a forma poder ter atributos diferentes. Então, se fosse orientação a objeto, forma seria a superclasse e círculo, triângulo, retângulo seria uma subclasse, né? Aí eu poderia dizer que uma referência à forma pode referenciar qualquer um dos objetos aqui, né? Mas nesse nível de união, não é isso. Você tem um tipo figura, né? Então, uma variável tipo figura vai ter na mesma região memória ou um diâmetro, ou essa informação aqui, ou essa informação, né? No caso, dois inteiros e um ponto flutuante ou dois pontos flutuantes. E é um desses aí. Não pode ser um e outro. Ok? E tem uma variável filha de Boolean só para saber se a forma é colorida. Certo? Aqui você vê que você tem uma, duas, três possibilidades de armazenamento diferentes. Lá na memória, eu guardaria o que é que todos eles têm em comum. O círculo teria um ponto flutuante, que é o diâmetro. O triângulo seria um ponto flutuante, que é o ângulo. Agora, o retângulo não teria ponto flutuante, né? Mas tudo bem. O ponto flutuante, esses 4 bytes aqui do float, representaria o diâmetro do círculo ou o ângulo do triângulo. Certo? Os outros lados do triângulo e do retângulo podem estar aqui. Ok? Mas lembre-se, isso é... Se for círculo, só vai usar isso aqui. Se for retângulo, usa isso aqui e isso aqui. Se for triângulo, usa isso aqui. Então é tudo a partir desse mesmo endereço aqui. As outras coisas, como não estão naquela diretiva EN, ocupam espaço, né? Então eu tenho uma união que em ADA seria discriminada de 3 variáveis tipo shape. Ok? Então lembre um pouco da questão da orientação a objeto. Isso é interessante você saber, gente,
Porque a orientação a objeto para a maioria de nós que nascemos depois da década de 80, né? É algo tido como certo, mas usando estruturas antigas, as pessoas já tentavam simular coisas que a orientação a objeto passou a fazer, né? Ok? A avaliação de uniões, né? Uniões, no caso da linguagem em si, elas são potencialmente inseguras, porque não tem verificação de tipo, né? Você viu lá que eu podia imprimir uma parte ponto flutuante, sendo que eu tinha preenchido a parte inteira. O programa nem falou nada, nem pensou em nada, nem discutiu nada. Java e C Sharp não suportam uniões. Então foi algo que progrediu-se, avançou-se. Ok? Por quê? Porque essas linguagens mais modernas, né? Elas foram caminhando para, como é que a gente diz? Ter mais segurança, né? Ter mais resiliência, mais confiabilidade. Então, apesar de poder ajudar em algum requisito de legibilidade e de eficiência por economizar espaço, né? Lembre lá os requisitos sempre do primeiro capítulo. Um dos requisitos era a eficiência, né? Ok? Aqui Java e C Sharp resolveram apostar na segurança. Tudo bem? Em ADA podia ser usado segurança, mas tinha orientação a objeto, passou a ser meio que redundante. Ok? E C Sharp e Java abandonado. Tudo bem? Ok? Essa parte de ponteiro de referência é um pouco mais longa. Eu não vou começar agora porque meia hora talvez não seja suficiente. Então nós tivemos hoje uma aula bem curta, né? Eu disse que ia ficar sempre em função de uma hora. Agora a gente fez em meia horinha, certo? Para ver se o pessoal que não tá, se vocês forem assistindo, a gente não está fazendo mais ao vivo, ficar mais prático, né? Para a pessoa assistir e tudo mais. Não ficar aquela grande sessão de 2 horas de aula para depois você ficar vasculhando lá dentro o que é que você deve ver, ok, gente? Então a aula mais curta, nós estamos chegando perto do final, depois de ponteiros e verificação de tipos, terminamos o capítulo e vamos passar as atividades para vocês fazerem. Tudo bem? Então semana que vem a gente volta aí com mais um vídeo para vocês irem acompanhando o conteúdo nesse período de quarentena. Ok? Então até mais, pessoal.